Muito bem. Então, quando ele fala de inteligência autônoma, surge o problema de qual é a base da segurança que o sujeito tem para dizer isto ou aquilo, para acreditar nisso ou naquilo, para acreditar que aquilo que ele descobriu é verdade. Né? Em geral, as pessoas buscam a segurança na concordância do meio social. Quer dizer, você precisa de semelhantes, de pares que pensem como você. Então é natural que as pessoas, quanto mais incapaz, quanto mais inepto é o indivíduo, mais ele necessita dessa aprovação. Então, a confirmação mútua de vários idiotas transmite a todos eles uma sensação de segurança, uma sensação de estar na realidade. Porque o discurso coletivo, a fala coletiva, ela cria um cenário que tem sobre os indivíduos o efeito de uma realidade, como se fosse vamos dizer, uma peça de teatro, né, na qual eles passam a viver dentro daquele enredo. E pelo fato de participarem do enredo, sentem que estão participando da realidade, quando na verdade podem estar participando apenas, vamos dizer, de um delírio grupal. Né? Mas esse delírio grupal, para quem faz parte dele, é uma coisa enormemente persuasiva, e mais persuasiva do que qualquer outra coisa. Isso quer dizer que se o sujeito vê uma coisa com seus próprios olhos, mas o grupo diz que é outra coisa, ele acredita na segunda coisa. Isso aí é uma coisa tão notável, isso já foi testado, né, em psicologia 1000 vezes. Quer dizer, você cria, por exemplo, já houve um experimento, eu não lembro quem fez, mas que você cria um acontecimento qualquer e você junta 100 pessoas, né, e combina com 99. Por exemplo, o personagem vai aparecer vestido de verde, mas vocês vão dizer que ele estava vermelho. Eles avisam 100 pessoas, eles avisam 99 e não avisam 1. Né? O sujeito está vestido de verde, todos dizem que é vermelho, o 100º sujeito acaba concordando que ele está vestido de vermelho. Né? Então, o temor de você parecer deslocado da visão coletiva está ligado, evidentemente, ao temor da loucura. A loucura é uma forma extrema de isolamento mental. Então, como, em geral, as pessoas não têm muito um critério de normalidade para si mesmo, então o que funciona como critério de normalidade é a aprovação da maioria. Todo mundo diz que eu sou normal, portanto eu devo ser normal. Não é isso? Quanto mais desprovido de alta cultura é um ambiente nacional, mais, vamos dizer, esta aprovação coletiva se torna necessária mesmo nos debates que diriam respeito à alta cultura e que jamais poderiam ser resolvidos assim. Você note bem que ao longo da história humana, absolutamente tudo que foi descoberto, tudo que foi criado de mais notável, foi feito por indivíduos, e eles não estavam absolutamente concordes com a maioria. Tá certo? Ainda que nem todos tenham sido hostilizados, né? Alguns, ao contrário, foram até prezados, mas é claro que o quadro de referência deles não era a aprovação dos outros, não era a opinião da maioria. Não que necessariamente desprezasse a opinião da maioria, mas simplesmente não contavam com ela. Tá certo? Então, nós temos que perguntar o que dá a essas pessoas esta segurança de poder ficar sozinhas. Quando todo mundo diz que 2 mais 2 é 5, elas continuam insistindo que é 4, vamos dizer, imperturbavelmente. Né? Sem temor de estar loucas por isso. Tá certo? Ora, só há uma coisa que pode dar a você esta segurança. É a universalidade do seu quadro de referência. Quer dizer que quando todos nós precisamos vamos dizer, de um processo de socialização e humanização, tá certo? Que nos integre no nosso meio social e na espécie humana. Tá certo? De modo que, por mais diferente que você seja, você não se sinta uma aberração, não se sinta um doente, não se sinta um monstro. Tá certo? Então, desses vários modos de socialização, a alta cultura é evidentemente o mais poderoso e o mais importante deles. Tá certo? Porque na medida em que você abre um diálogo com, vamos dizer, as grandes inteligências de todas as épocas e com as grandes obras de todas as épocas, bom, você adquire uma dimensão do que é a normalidade humana em geral, tá certo? E não especificamente no meio social onde você foi criado.
É isso que se chama, em antropologia, você se desaculturar. Quer dizer, desaculturar é você se libertar das limitações da sua cultura em particular e ser capaz de raciocinar como uma pessoa de outras culturas, de outros lugares e, sobretudo, de outras épocas. Né? Quer dizer, esta flexibilidade temporal é muitíssimo importante, porque é a única coisa que pode dar a você a dimensão do que é o humano em geral. Né? Quer dizer, se você não tem flexibilidade imaginativa suficiente para você entender o que um Lao Tse ou um Confúcio ou um Shankaracharya está dizendo, que se você está estritamente preso aos padrões da sua cultura, então você não está na altura da humanidade, mas está apenas na altura de uma província. Isso é exatamente o que se chama provincianismo. Quer dizer, o provinciano é o sujeito que acredita que todo mundo é igual à sua província. O que não é igual à sua província é loucura, tá certo? É anormalidade ou nem sequer existe. Tá certo? Então, a aquisição dessa abertura é um dos elementos fundamentais da educação superior. Tá certo? E a gente vê que no Brasil de hoje isso tem falhado assim fragorosamente. Né? Eu noto, por exemplo, que a extrema facilidade com que qualquer sujeito que fez qualquer curso universitário no Brasil, ele acredita que aquele curso que ele fez é o limite máximo do conhecimento humano. E não consegue imaginar que pode haver, para além daquilo, outras pessoas que sabem mais, ou que sabem muitíssimo mais, ou que sabem infinitamente mais do que aquilo. Tá certo? Você vê que aqui nos Estados Unidos a gente de fato não encontra esse problema. Aqui qualquer especialista em qualquer coisa, ele sabe as limitações da perspectiva dele, e sabe que para abordar certos problemas ele precisa da colaboração de muitos especialistas de outras áreas que aos poucos podem ir integrando e lhe dar uma visão mais completa das coisas. Mas no Brasil não. Se o sujeito fez um curso, digamos, de economia, né, a economia é a medida máxima do conhecimento humano. E ele acredita que ele pode julgar tudo à luz daquilo que ele aprendeu naquela faculdadezinha, que em geral no Brasil são faculdades absolutamente miseráveis. Eu volto e meia encontro isso. Né? Por exemplo, eu me defronto frequentemente com indivíduos que me dão conselhos, tá certo? Conselhos de prudência intelectual, recomendando que eu leia certas coisas que ele acabou de tomar conhecimento na faculdade e que ele não consegue imaginar que uma outra pessoa conheça também. Né? Outro dia veio um camarada dizer para mim assim, não, você diz isso porque você não leu As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Meu filho, eu li isso quando eu tinha 22 anos. Né? E com 23 eu já considerava aquilo uma babaquice. Quer dizer, como é que o sujeito não consegue imaginar que um homem de 62 anos, né, pode já ter passado por aquilo? Porque o livro do Eduardo Galeano é um livro da minha geração. Mas, como o sujeito acabou de ler agora, ele pensa que aquilo é uma grande novidade, que ele, como um privilegiado do ensino superior brasileiro, teve acesso, né, e que, infelizmente, outras pessoas mais velhas não tiveram. Tá certo? Essa semana mesmo apareceu um camarada, como eu disse que havia uma correlação entre no Brasil existe uma correlação entre aumento da escolaridade e aumento da criminalidade infanto-juvenil, né? Ele disse, essa correlação não resiste a um exame multivariado. Eu falei, ué, quer dizer, ele imagina mesmo que, primeiro, fui eu que fiz esta investigação estatística, fui eu que fiz a comparação estatística, e segundo, eu a fiz de maneira primária, sem nenhuma precaução metodológica elementar. Ele, como acabou de aprender essa precaução metodológica elementar na faculdade, ele imagina que quem não esteve lá não conhece aquilo. Ou seja, é próprio do idiota, do imbecil, imaginar que os outros são tão idiotas e imbecis quanto ele, ou mais. Tá certo? Ao passo que a pessoa inteligente, ao contrário, costuma contar com a inteligência dos outros, mesmo onde ela não existe. Né? Aliás, ser um educador é apostar numa inteligência que o aluno ainda não tem. Ninguém pode ser educador se ele menosprezar a inteligência dos seus alunos, ou mesmo se ele a medir exclusivamente pelo desempenho atual deles. O professor sempre tem que contar que o aluno vai estar mais inteligente daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, e às vezes é para este
para esta inteligência potencial virtual que ele está falando, e não apenas para aquela que o aluno já possui. Senão, a educação não faria o menor sentido. Se é para todo mundo continuar compreendendo apenas aquilo que já compreendeu, não precisa de educação nenhuma. E se é para não compreender nada, também não precisa de educação nenhuma. Então, esses fenômenos todos que a gente observa na vida brasileira mostram que o ambiente é terrivelmente hostil à inteligência superior e à inteligência autônoma. Ou seja, é um país onde ninguém pode descobrir nada. Você só pode repetir o que os outros já disseram, tá certo? E repeti-lo dando a impressão de que aquilo é uma grande novidade e de que ninguém mais sabe aquilo. Então, é o país onde todo mundo está reinventando a roda a todo momento e acha que é um grande gênio por causa disso. Tá certo? Eu mesmo vejo assim, a infinidade, vamos dizer, de argumentos, de frases, de figuras de linguagem que eu pus em circulação, eu mesmo, tá certo? E que começam de repente a ser macaqueadas e as pessoas acreditam que elas são as primeiras a estar falando aquilo. Quer dizer, é evidente que é uma coisa doente, mesquinha, tá certo? E que, não importando qual seja o problema que esteja em discussão, né, o que essas pessoas dizem não tem a menor importância, porque elas são parte do problema. Elas são sintomas do problema. Tá certo? Então, eu inventei este curso aqui justamente para tentar fazer com que numa próxima geração as coisas não sejam assim. Se nós conseguirmos, se vocês conseguirem, não é nós, né? Se vocês conseguirem receber esse conjunto de instrumentos que eu estou lhe passando, tá certo? E se educarem a si próprios, porque não sou eu que vou educar, eu só posso lhe dar os instrumentos, entendeu? Isso aqui é como se fosse, vamos dizer, uma loja de instrumentos musicais. Eu te vendo um instrumento, meu filho, mas quem vai tocar é você, tá entendendo? Então eu não posso ir para a casa de cada um e ficar lá tocando com o cara. Então eu lhe passo aqui as peças e você se vira, entendeu? Se vocês conseguirem obter desses instrumentos o máximo rendimento, vocês se tornarão realmente inteligência autônoma. A inteligência autônoma é aquela que não precisa da aprovação do meio. Por quê? Porque ela tem um diálogo em outro nível com as grandes inteligências, as grandes obras de todas as épocas e lugares. Tá certo? Então, evidentemente, eu não preciso da aprovação do São Paulo Giraldelli. Por quê? Porque eu conversei com São Tomás de Aquino, conversei com Lao Tse, eu realmente os compreendo. Quer dizer, eu tenho abertura suficiente de imaginação e tenho os meios intelectuais necessários para compreendê-los por dentro, tá certo? Não apenas como a compreensão histórica, tá certo? Então, é como se eu estivesse permanentemente em diálogo com esses grandes espíritos e é a aprovação deles que eu peço. Tá certo? Então, evidentemente, eu não posso, a essa altura, ligar para a opinião do Paulo Giraldelli ou do Rodrigo Constantino ou de qualquer outro desses. Tá certo? Então, acontece que hoje em dia há, não só no Brasil, mas em toda parte, alguns obstáculos a esta ampliação do imaginário. Né? Quando eu digo você alcançar a dimensão de universalidade, não se trata de universalidade abstrata, no sentido que tinha, por exemplo, o iluminismo, de você definir uma natureza humana fixa e uniforme e supor que aquilo é idêntico por toda parte. Eu estou falando de universalidade no sentido concreto, histórico, real. Quer dizer, você se abrir para as grandes conquistas do espírito humano em todas as épocas e civilizações e apreendê-las profundamente por aquele método de impregnação imaginativa que eu já falei aqui para vocês. É claro que a impregnação imaginativa ela tem que ser compensada com a crítica histórica, porque senão tudo que você imaginar a respeito do que Lao Tse disse, ou Confúcio disse, ou Aristóteles disse, você vai acreditar, e de tudo aquilo que você imagina, de todo o impacto imediato que aquilo tem para você no método da leitura lenta que eu lhes falei, né, nem tudo é verdade, nem tudo é adequado ao texto, tá certo? Quer dizer, tudo aquilo é uma riqueza interior que a leitura desperta em você. Mas dessa riqueza interior, uma parte dela é somente sua, não está no texto, não está no autor. Foi você que colocou aquilo lá. Ou você tirou de uma outra fonte. Então depois sempre você vai precisar averiguar historicamente, né, averiguar no texto se você acertou realmente na interpretação daquilo ou se você acrescentou algo. Com a ressalva de que muitas vezes aquilo que você acrescenta é perfeitamente coerente com o que estava no texto, tá certo?
E muitas obras exigem realmente este acréscimo, somente aí elas são compreendidas, né? Eu, quando publiquei a Teoria dos Quatro Discursos, eu coloquei ali uma epígrafe do Heidegger. Heidegger não é um autor que eu aprecio muito, mas aí ele acertou na mosca, né? Quando ele diz que tem coisas que não foram pensadas pelo autor que você está lendo, mas só quando você as pensa que você entende aquilo. E só graças a ele ter pensado o que ele pensou é que esta outra parte se tornou pensável por você. Então é uma espécie de complementação das criatividades. No caso da Teoria dos Quatro Discursos, tudo aquilo que está lá não está escrito em Aristóteles. Por assim dizer, fui eu que inventei. Porém, depois eu fui conferir e vi que tudo aquilo era tão coerente com o que Aristóteles estava fazendo, que eu cheguei à conclusão de que, se ele não disse aquelas coisas, pelo menos ele as sabia, porque se não as soubesse, ele não poderia ter dito o resto que disse. Tá certo? Então, quer dizer, mesmo esse acréscimo imaginativo, às vezes é útil para você descobrir novas dimensões de uma obra antiga que não tinham aparecido aos outros intérpretes antes, né?